Seja na hora de planejar uma viagem ou até mesmo na compra daquele produto importado que a gente tanto quer, a taxa de câmbio está ali, mexendo com o nosso dia a dia, às vezes sem a gente nem perceber. E nesta análise a gente vai desvendar os segredos por trás desse mercado gigantesco. Pois é, esta é a pergunta de US$ 1 milhão, ou de reais. E é exatamente isso que a gente vai investigar. A resposta, olha, envolve um pouco de tudo: economia, política e até a psicologia do mercado. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Bom, para começar, é fundamental entender que a taxa de câmbio tem duas faces. Uma é aquele número que a gente vê no jornal todo dia. A outra, a outra é o que esse número significa de verdade para o nosso poder de compra. Essa primeira face é a chamada taxa de câmbio nominal. É bem direto ao ponto. É o preço de uma moeda em relação à outra. Se a taxa do dólar está em R$ 5, significa que a gente precisa de R$ 5 para comprar um dólar. Simples assim. É a etiqueta de preço, a informação na vitrine. Mas aqui é que a coisa fica interessante. O conceito mais poderoso mesmo é o da taxa de câmbio real. Ela vai muito além. Ela nos diz o que o nosso dinheiro de fato consegue comprar lá fora, comparando o preço das coisas entre países. É essa taxa que realmente importa para o comércio internacional. Tá, a fórmula pode assustar um pouco, mas a ideia por trás dela é bem simples. Ela pega a taxa nominal, que é esse E aí, e ajusta pelo nível de preços no país estrangeiro, o P-star, e aqui no nosso país, o P. Na prática, o que ela faz é comparar o custo de vida entre dois lugares. Vamos para um exemplo prático para ficar bem claro. Pensa num Honda Civic. Com uma taxa nominal de R$ 4 para cada dólar, o carro de US$ 20 mil lá nos Estados Unidos sairia por R$ 80 mil aqui. Só que o mesmo carro aqui no Brasil custa 100 mil. O resultado desse cálculo, o 0,8, mostra exatamente isso. Na prática, as coisas no Brasil estão mais caras. Compensa mais comprar o carro lá fora. Beleza, mas afinal de contas, quem decide se o dólar vai custar 4, 5 ou R$ 6? É o mercado? É o governo? Vamos ver agora como essas regras do jogo funcionam, explorando os diferentes regimes cambiais. Basicamente, existem dois extremos. De um lado, o regime fixo, onde o governo bate o martelo e diz: o câmbio é esse. E o Banco Central trabalha para manter aquele valor. Isso dá previsibilidade. Do outro lado, o regime flutuante, onde a taxa sobe e desce livremente, seguindo a lei da oferta e da procura. A ideia é buscar um equilíbrio natural, mas pode gerar bastante instabilidade. É um verdadeiro cabo de guerra entre controle e liberdade. Só que na vida real, poucos países vivem nesses extremos. A grande maioria opera em algum ponto no meio desse caminho, usando sistemas híbridos. A gente vai desde uma flutuação totalmente livre, passando por intervenções pontuais do governo, até chegar no outro extremo, o câmbio travado, totalmente fixo. E aí a gente chega no sistema mais comum no mundo hoje, que tem esse nome curioso: flutuação suja. A ideia é deixar a taxa flutuar livremente na maior parte do tempo. Mas, se o mercado começa a ficar muito agitado, com sobes e desces muito bruscos, o Banco Central entra em campo para dar uma acalmada nos ânimos. Aliás, é exatamente esse sistema que o Brasil usa desde 1999. Outro sistema híbrido bem conhecido é o de bandas cambiais. Pensa assim, o governo desenha um corredor, com um piso e um teto, e a taxa de câmbio pode variar à vontade ali dentro. Mas, se ela ameaça furar o teto ou o piso, o Banco Central age para trazê-la de volta para dentro da banda. Certo, já entendemos as regras. Agora vamos para o jogo em si. O mercado de câmbio é como um leilão global, gigantesco, que nunca para. A cada segundo, o preço das moedas é definido por um balanço de forças, a oferta e a demanda. E quem joga esse jogo? Bom, de um lado tem a turma que precisa de moeda estrangeira. Os importadores, os turistas brasileiros indo para o exterior, os investidores. Do outro lado tem quem traz moeda estrangeira para o país. Os exportadores, os turistas gringos, os investidores de fora. É a interação constante entre esses dois times que define o placar, ou seja, o preço. No fim das contas, tudo se resume a uma regra bem simples, quase intuitiva. O capital, o dinheiro, sempre vai buscar o lugar onde ele é mais bem tratado. Ele se move pelo mundo inteiro em busca dos melhores retornos, da maior segurança. É como a água, sempre procurando o caminho de menor resistência. E um dos principais atrativos para esse dinheiro é o diferencial de juros. Funciona assim. Se o Brasil paga juros mais altos que os Estados Unidos, por exemplo, fica muito atraente para um investidor trazer seus dólares para cá. Com muito dólar entrando no país, a oferta aumenta. E pela lei básica da economia, quando a oferta sobe, o preço cai. Ou seja, o real se fortalece.
Ah, mas claro, não é tão simples assim. Ninguém vai investir num país só porque os juros são altos se existe um risco grande de não receber o dinheiro de volta, né? É aí que entra o tal prêmio de risco. Países que são vistos como mais arriscados precisam oferecer juros ainda maiores para compensar essa incerteza e conseguir atrair o capital. Ok, já passamos pela teoria toda. Agora vamos para a parte que realmente interessa. Como é que essa dança toda da taxa de câmbio afeta a economia de verdade e principalmente o nosso bolso? A relação aqui é bem direta, é causa e consequência. Uma moeda local forte, ou seja, um dólar barato, deixa as importações mais atrativas, mas, por outro lado, dificulta a vida de quem exporta. Já uma moeda fraca, com o dólar nas alturas, faz exatamente o contrário, ajuda os exportadores e encarece tudo que vem de fora. Vamos seguir o passo a passo de uma desvalorização para a gente visualizar. Primeiro, o real perde valor. Imediatamente, tudo que é importado fica mais caro, de celular a peças para a indústria. Só que, ao mesmo tempo, o nosso produto nacional fica mais barato lá fora, o que é ótimo para as exportações. O efeito colateral disso tudo, a alta dos preços importados pode acabar pressionando a inflação aqui dentro. E é aqui que a gente chega no grande dilema da política cambial. Se ter uma moeda forte aumenta o nosso poder de compra lá fora, por que um governo às vezes parece preferir uma moeda mais fraca? A resposta está nesse eterno cabo de guerra. De um lado, o desejo de baratear o consumo para a população. Do outro, a necessidade de proteger e dar competitividade para a indústria local. Não tem resposta fácil. Entender essa tensão é, no fundo, entender o coração da economia moderna.